E aí, pessoas, vocês estão bom? Thiago de novo, Dota Experiente aqui, canal do Software Livre. Seguinte, hoje vai ser no vídeo, tem no canal do Dota Experiente, tem vídeos de outras funções que você pode usar no Krita, configuração, de baixar pincéis, brushes extras, tem como organizar, tem muita coisa aqui no canal, na lista normal do Krita. Mas esse vídeo aqui vai ser mais para a questão de ajudar a galera que trabalha com desenho. E essa questão de ajudar com desenho eu acho que é fundamental para usar bem o programa. Sem desmerecer ninguém, sem desmerecer nenhum outro trabalho já feito, tanto aqui no canal quanto por outros canais. Acho que todos eles se complementam. E eu acho que isso daqui vai ajudar. Pelo menos aí uns... talvez 2, 3 vídeos, pode ser um pouquinho maior. Mas esse Aprende e Faça vai ajudar para a galera meio que se achar no programa. Aquele basicão de sempre, né? Curte, dá o like, se inscreva e ativa o sininho das notificações, porque é importante. E também, né? O canal existe por conta de vocês, né? Então, bora pro vídeo. Bom, assim que eu comecei a trabalhar no programa, assim que eu abri o Krita, eu vou em nova imagem, já falei sobre isso aqui, onde instalar, onde fazer várias coisas, até fazer novas configurações. Eu vou pegar um A4 horizontal ou vertical, vou deixar na vertical porque lembra a nossa folha de papel. Qualidade 150 ppi. Geralmente ele vai aparecer a setinha do mouse. Temos aqui toda a interface. Quando eu coloco na tecla B, o atalho é o atalho dos brushes. Aqui nos brushes eu tenho toda a base de brushes do Krita 4. Não vou me preocupar muito com o tipo de brush que eu estou usando ainda, tá? Mas toda vez que eu tiver um pacote instalado no computador, vai ficar essas opções dos pacotes ativos, essas opções, e o ativo está em preto e o inativo está em cinza. Eu venho aqui na lista e eu tenho essas opções. No caso eu vou deixar só a primeira opção, a primeira é do 3, a segunda é do 4. Aonde a gente precisa ir? Eu estou com uma Wacom Bamboo Fan, um pouquinho maior do que uma A5, mas ela é menor do que a A4, que vai me servir de base para fazer o trabalho. No teclado numérico em cima das letras, o número 4 roda para a esquerda, o número 6 roda para a direita. Independente de onde eu estiver, quando eu clicar 5, ele centraliza essa opção. A tecla 1, ele acrescenta o zoom para 100%. A 2, ele fica a tela cheia. E a tecla 3 fica em 58, que é um padrão bacaninha de se usar. No caso, eu vou deixar número 2 para representar a folha de papel na minha frente. Tá ok? No teclado numérico do computador que tem teclado numérico, eu preciso estar com o Number Lock ativo, senão ele não reconhece as teclas e vai valer a mesma coisa. 4 para a esquerda, 6 sentido horário para a direita, ambas as opções variando 15 graus. O 5 coloca centralizado, o 1 100%, o 2 a folha do papel e o 3 meia distância. Vocês poderem se achar. Então, no nosso caso, eu vou fazer uma nova camada. Vou trancar a camada original de fundo branco. Se tiver as cores diferentes D no teclado, é o mesmo atalho do Photoshop. E o B de brush, para fazer isso aqui, deixar o brush ativo. Nos colchetes, eu tenho de um lado crescendo, de outro diminuindo. Tá? Não é opacidade, é tamanho. Aí quanto maior a pressão eu faço, mais escuro. Diminuir um pouco, eu estou mudando o tamanho do pincel. Selecionei a camada, deletei, porque eu não preciso dela, nova camada, que é o que me interessa. Deixar no tamanho 6, que já está bom. Na própria caneta, eu tenho um botão que representa o botão direito do mouse. Ele vai abrir essa opção. Geralmente isso aqui está desligado. E geralmente isso aqui, essa opção, está com menos opções aqui dentro. Eu peguei todo mundo da esquerda, joguei para a direita, e ele abriu todas as opções que eu precisava aqui dentro dessa configuração de pincéis. Para baixo e para cima é o espelhamento, centralização e zoom, tá? O que o 1, 2 e o 3 no teclado fazem. Eu tenho a rotação por aqui, mas aqui eu tenho um controle um pouquinho melhor, tá? Já que o ângulo fica mais estável, digamos. Aí eu posso colocar em alguns ângulos que a rotação direta não me permite, e se eu clicar aqui no meio, volta ao centralizado vertical. As cores de cima e de baixo, mesma referência aqui embaixo, aqui no caso no fundo, no meu menu, e todas as opções. Nessa bandeirola aqui, eu tenho todos os pincéis e eu tenho as categorias. Onde é que eles aparecem? Aparecem aqui também nos brushes. Então, se eu quiser fechar esse cara daqui, os pincéis pré-definidos, e deletar,
ou desligar, eu posso fazer sem problema nenhum, porque eu vou ter as opções aqui. Mas como é que eu vou mudar o pincel que eu tenho? Aí, só abrindo de novo. Então tem que ir lá nas áreas acopláveis, aqui, e aí eu vou pegar os pincéis. Eu preciso dos pincéis de novo, áreas acopláveis, pré-definições de pincel. Clique e arrasta, ele volta para cá como uma área acoplável. Isso daqui facilita na hora que a gente precisa trabalhar. E Ctrl Shift F, ele faz o menu aqui de baixo, tem a janela do Windows e o sistema do Windows, no caso, e ou Mac ou Linux. Shift F, eu volto com a opção de janela flutuante ou janela total. Como o OBS tem uma característica difícil de trabalhar, que no caso, qualquer coisa que eu faça fora do programa, qualquer tela que abra, inclusive as configurações de áreas acopláveis, por exemplo, esse menu aqui não vai aparecer se eu estiver gravando só a tela do programa. Peguei a minha caneta, peguei o meu brush, tá? Selecionei o lápis. Deixar o tamanho desses caras, miniaturas, detalhe, tamanho do ícone, tá vendo? Pô, isso daqui ajuda pra caramba. Ocupa mais espaço? Sim, ocupa mais espaço. Mas para quem gosta de trabalhar com coisa grande, isso daqui é uma mão na roda. No meio não vai mudar, tá? Então, no caso, eu vou trabalhar com o pincel, lápis. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 três tipos de lápis. Tem 4 aqui, tem outros aqui. Então, no caso, eu vou pegar o lápis mais básico que eu tenho. Botão direito do mouse em cima dele. Eu vou pegar um lápis fino, bem fino, e vou trabalhar. Legal. O que eu vou fazer? Primeiro, nas configurações do Krita, ele tem uma opção chamada aqui, configurações da mesa. Eu tenho, quanto mais próximo do final da esquerda, é menor a pressão que eu tenho que fazer. Tá? Ele vai ser mais claro, porém menos pressionado. E aqui à direita em cima é a mesma coisa. Quanto menor a pressão, mais próximo ele chega ao preto 100%. Quanto mais reto tiver isso aqui, é como se eu tivesse uma mão muito pesada para um grafite muito escuro. Então a diferença entre o preto máximo e o cinza mínimo é muito pequena. E isso é muito ruim. Por isso que ele tem essa possibilidade de trabalhar com essas configurações aqui. Então eu vou deixar a pressão mínima um pouco mais alta, tá mais ou menos aqui na metade desse primeiro quadrante, que ele está dividido aqui internamente em 16 quadrados, 4 por 4. Então eu vou deixar mais ou menos aqui no meio desse quadrado. E o mais alto eu vou colocar no meio, mas bem lá em cima. Para quê? Para o preto ser antes de 100%, ou seja, aqui está em 75%, eu chego no preto, a cor mais saturada possível, em 80%, 85% mais ou menos. Tá? E a pressão mínima que eu faço não vai ser 0, tá? Vai ser menos, tá? Mais ou menos aqui em 15%, tá? Aqui está 25%, então metade de 25% dá 12%, 12,5%. Começar um pouquinho à frente, um pouquinho mais alto. Tá? E aí o meio dele vai estar mais ou menos por aqui. Se eu quiser criar novos pontos para regular mais isso aqui, eu posso controlar isso aqui. Então, o meu cinza é mais intenso, então ele chega perto do preto mais rápido, ou eu deixo o cinza menos intenso e eu demoro mais para chegar no preto. No caso, eu vou deixar um pouquinho menos intenso. E ok. O cinza, ele percebe bem essas tonalidades de cinza, e quanto mais pressão eu faço, mais preto fica. Quanto menos pressão, eu consigo trabalhar graduações de cinza. Era isso que eu precisava. O desenho começa de que jeito? Nós temos 3 formas básicas, sempre: triângulo, quadrado e círculo. A forma geométrica é importante. Por quê? Porque eu vou colocar um outro triângulo, um outro quadrado e um outro círculo. Só que aqui é que começa o grande problema. Quando eu coloco uma fonte de luz qualquer, essa luz está vindo dessa direção. Para vocês entenderem qual é o princípio aqui. Essa luz vai bater de determinada forma no objeto, tá? Em todos os objetos. Tá? Como aqui é 2D, aqui eu vou fazer 3D. O 3D eu preciso de volume. Então como é que eu vou fazer o volume do objeto, de um objeto básico? Eu faço uma nova face. Tá? Não vou me preocupar com perspectiva, isso vai ser depois em outra aula. Tanto o triângulo, que vira uma pirâmide, quanto o quadrado, que vira um cubo, ou um quadrilátero, que vira um paralelogramo, é fácil representar volume. Agora, no círculo, é uma dor de cabeça. Antes de começar o círculo, eu vou fazer uma outra coisa, que eu vou deixar o nome de 2D, geometrias. Na parte 2 eu vou colocar como iluminação, e na camada 3 eu vou colocar como, eles chamam de
começa pela paleta de cores, mas na verdade vai virar escala tonal ou gradiente. É pelo gradiente que eu vou conseguir fazer o volume da esfera. Mas antes da escala tonal, eu vou precisar trabalhar com rachuras. Rachuras é uma técnica de desenho. Eu estou usando o mesmo pincel para todo mundo. Rachura, eu vou fazer o quê? Eu tenho o sentido do desenho. Quanto melhor a minha rachura, mais fácil é criar sensação de texturas. Ok, eu tenho que fazer a questão da escala tonal. Eu vou fazer uma série de rachuras verticais e depois eu vou dividir essas rachuras em uma área de sobreposição, né, de gradiente. No caso, sobreposição de linhas. Eu vou dividir isso daqui em 1, 2. Eu estou trabalhando como se fosse papel, tá? Esse daqui é o primeiro nível, um tipo de rachura. No segundo nível, eu vou usar rachura diagonal. Pela sobreposição, eu consegui criar variação de cor. Tanto na pressão quanto na posição, eu consigo criar rachuras diferentes. Eu vou tentar ao máximo manter a mesma pressão na caneta, porque todos esses quadrados que eu estou criando. Porque a partir do momento que eu tenho a rachura definida, que olha só, é o mesmo sentido, tá? O segredo é pressão e sentido. Eu tenho nível 1 de rachura, nível 2 de rachura, o nível 3, conhece o Super Saiyajin, nível 1, nível 2, nível 3? Então, nível 2 está aqui. O nível 3 eu vou fazer de novo, mas só nesse quadrado aqui e nos outros dois. Mas por que o nível 3 eu vou estar fazendo em menor quantidade de objetos, de espaços no caso? Porque eu quero mostrar a variação de cor em uma determinada área que a rachura pode fazer. Isso daqui é muito importante na hora de fazer alguns desenhos. Entender a rachura, entender o sentido, entender a sobreposição dela. Para quem conhece quadrinho preto e branco, sabe que a rachura é um dos segredos mais usados, é um dos efeitos mais usados no quadrinho preto e branco. E o último sentido da rachura eu vou colocar na vertical. Lembrando que eu só fiz rachuras no mesmo sentido, sobrepondo eles. É importantíssimo entender. Quanto mais próxima a rachura for, melhor para essa sobreposição de cores, que no caso eu estou deixando mais afastado para vocês verem a diferença de pressão e de tonalidade. Eu vou ter nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 e nível 6. O nível 6, que é o que todo mundo está perguntando, uau, como é que eu vou fazer o nível 6, né? De novo, mais no teclado ou botão direito, aproximo o zoom. O nível 6, aqui já é o mais difícil. Por quê? Porque eu vou estar usando circunferências. No caso, movimento circular e evitando ao máximo sobrepor. E não aumentando muito a pressão, porque eu tenho que garantir que eu vou conseguir fazer o movimento e no final sem ter a sensação de sobreposição como eu consigo fazer no lápis. Esse princípio aqui é do desenho analógico, tá? E não vou usar uma dimensão maior do meu pincel, porque não vale a pena. Mas por que não vale a pena? Porque eu quero mostrar como eu vou ocupar a área com a sobreposição de texturas. No caso, essa textura aqui eu estou simulando um papel branco no fundo. Eu estou usando um pincel que simula o lápis. Eu nem sei qual é o lápis, mas tudo bem. Como eu tenho a variação da pressão, eu tenho variação de cinzas. E essa variação de cinza é que cria uma sensação de ocupar o espaço, nesse caso aqui, de forma diferenciada. Se eu aumentar o tamanho do meu lápis, eu vou ter um problema de variação de ponta. Mas é a mesma ponta? Sim, é a mesma ponta. Eu soltei e voltei, que é o que acontece no lápis comum. Eu solto e volto, passo por cima do papel branco e eu continuo mantendo a mesma pressão. Essa pressão é que dá trabalho de fazer na mesa digitalizadora, porque a partir do momento que eu coloco a pressão aqui, olha só, ele sobrepõe as camadas de cor e aí acaba causando um efeito de acúmulo de tinta que eu não quero, eu não gostaria. E aí sim,
Nesse caso, aumentar o tamanho do pincel e manter uma pressão única, tá? Para regular esse escuro. E lembrando, não posso soltar a mão da mesa, tá? Que isso é a parte difícil. É essa coisa de não soltar a mão da mesa que faz a mesa entender que você está trabalhando pressões diferentes. Porque a partir do momento que eu solto a mão e volto, ele já detectou 2 comandos diferentes. Eu não posso passar por isso. Eu tenho que fazer essa parte escura. Por isso que eu coloquei ele em cima como nível 6. Ah, eu ocupei todo o espaço com um pincel mais diminuto, digamos assim, que é com uma ponta menor. Peguei uma ponta maior, aumentei a ponta e fui trabalhando. E aí quando você vai ver, como eu não soltei o pincel, não mudei muito a pressão da minha mão em cima da mesa digitalizadora, da mesa de desenho, ele está mantendo a mesma pressão de cinza. Tá? E quanto mais forte eu faço a pressão, mais escuro é. Só que eu não estou fazendo uma pressão absurda por conta da configuração de pressão que eu fiz no pincel, lá na configuração do programa no início do vídeo. Isso ajuda pra caramba. E aí eu preciso aprender o quê? Que a configuração de pincel do programa e a minha mão pressionando a tábua de desenho, a mesa de desenho, e isso vale para monitores também, tá? Monitores, tablets, sem ser a tablet de desenho, mas tipo uma Cintiq, ele também ele percebe esse tipo de situação. Isso é importante. Eu estou com um pincel 16 pontos. Tá? Eu comecei com um pincel, se não estou errado, nível 8. Aí estou apagando devagarzinho essa variação de traços, que é o que eu quero. Para quê? Para aproximar esse desenho do que acontece no lápis comum. E isso é a parte realmente difícil do desenho digital. Mas poderia mandar colocar uma cor opaca ali e tal, que não sei o que, para ocupar o espaço? Sim, poderia. Mas eu acho que não é a questão. Essa não é a questão agora. Tá? Eu tenho que saber fazer tons escuros diferentes para poder trabalhar melhor a sobreposição de desenhos. Deixa eu até diminuir um pouquinho mais. Quanto mais você treina esse traçado de rachuras, independente do sentido, tá? Pode ser diagonal, pode ser vertical, pode ser horizontal. Na prática, o desenho, clique e arrasta, igual no papel. Quando há sobreposição, traço a sobreposição. E aí eu tenho tons mais escuros. Eu vou aumentar um pouquinho. Olha só como é que ficou o traço. Ficou mais grosso. Eu gosto de trabalhar nesse meio de caminho, que eu tenho traços mais finos e mais grossos. E aí eu posso trabalhar diversas camadas de cinza, indicando que aqui tem... Eu vou colocar como sendo um simulacro de papel e lápis. Fica mais fácil de entender. Mesma coisa no seguinte. Aí agora aqui eu vou fazer um negócio bem diferente. Eu vou evitar soltar a mão da mesa. Eu vou colocar aqui a maior quantidade possível de cinza circular, porque no papel a gente consegue anular o sentido dos traços do desenho circular. E se esse desenho circular funcionar na mesa digitalizadora, pô, legal, eles conseguiram fazer um negócio que o papel faz com certa naturalidade. Quem for de papel, vier de papel e chegou no desenho digital, é uma mão na roda digital. Nada supera uma boa técnica. Nunca se esqueçam, nada supera uma boa técnica eficiente, que você consiga passar a sensação de volume, textura, iluminação no seu objeto desenhado. Fazer isso no digital é só uma questão de adaptação ao material, ao recurso que você está usando, que no caso é uma tecnologia. Por enquanto eu vou ficando nesse vídeo e para a próxima semana a gente termina esse conteúdo, porque já está longo demais e é necessário dar uma tranquilizada aqui, pelo menos vocês já começaram a entender o que está acontecendo, beleza? Então a gente volta semana que vem. Fui!